Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz de Jesus seja com todos. Hoje é domingo e, como todo domingo, nós, os discípulos de Jesus, nós, os crentes, a cristandade toda, está reunida em volta do nome de Jesus para prestar culto, para poder estar na sua presença. E nós estamos vivendo assim um tempo muito diferente na nossa fé. Nós estamos no exílio e no exílio dentro das nossas casas. E é um tempo de crer. Mesmo estando assim em família, mesmo estando dentro de casa, a nossa igreja e a Igreja de Jesus, ela vai sobreviver ao prédio, ela vai sobreviver a um endereço específico, porque a Igreja de Jesus, ela não é o prédio, ela não é um CPF, um CNPJ, ela não é um CEP. A Igreja de Jesus é uma igreja que está espalhada nas casas e sobre a face da terra. Hoje nós vamos celebrar nossa fé mais uma vez. E o pedido que eu tenho para você aí na sua casa é que, quando a gente cantar, se levanta aí do sofá, deixa toda a distração possível dentro da tua casa e canta junto com o Ministério de Louvor. Vamos fazer desse tempo um grande ajuntamento, porque nesse horário a gente está se encontrando num lugar chamado adoração. Adorar a Deus na beleza da sua santidade é um lugar que todos nós podemos ir em espírito e em verdade. E eu te convido você à adoração em espírito e em verdade. Curva a tua cabeça, vamos buscar a Deus em oração. Pai, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado até aqui. O teu cuidado está presente sobre a nossa vida. Nós podemos, ó Deus, entender que a tua mão bondosa é com o teu povo. As notícias que estão em volta do mundo não estão no meio da tua igreja. O nosso prédio fechado não significa que a tua igreja não é militante, não é atuante. E a grande beleza de ser discípulo do Senhor Jesus, ó Pai, é que sobre nós está a promessa de que quando 2 ou 3 se reúnem no nome dEle, que o Senhor se faz presente. E é por causa dessa promessa que nós estamos nos reunindo aqui nessa noite, cada um na sua casa, famílias, ó Deus, cultuando junto, pais e filhos, e nós te pedimos, seja conosco, abra o nosso entendimento, trabalha pelo teu Espírito no nosso coração, para que o culto que nós vamos te prestar que seja verdadeiro, que parta da nossa alma, que parta de um coração sedento da tua presença, da tua palavra, e nós te pedimos isso. Seja conosco mais uma vez. Eu oro, Senhor, pedindo isso, pelo nome de Jesus. Amém. Amém. Um dia a luz veio a este mundo, diz a palavra de Deus. A palavra de Deus vai dizer que Jesus é a luz que alumia todo homem. E a luz do mundo um dia se manifestou. No Natal nós celebramos isso. Os pastores perseguiram, foram atrás de uma luz que os levaram ao menino Jesus. E eu te convido para adorar. Quem sabe você cantando juntamente com a gente aí na tua casa não vai dizer assim a Deus: Deus, Pai, eu vim aqui para te adorar, eu vim aqui para te adorar. Vamos cantar todos nós isso? Vamos cantar? Cantemos.
Nosso Deus é maravilhoso, né, irmãos? Eu vou ler Salmo 102 e eu peço que você abra a sua Bíblia, desculpa, é o Salmo 103. Salmo de número 103, de 1 a 6, é a leitura que eu vou fazer na Nova Versão Internacional. E se você está aí com a sua Bíblia digital na sua casa, se você está com essa Bíblia de papel, que nem a minha, porque na verdade essa Bíblia aqui é a boa, né? Essa de papel. Eu vou ler o Salmo 103, de 1 a 6. E espero que você me acompanhe na leitura da palavra de Deus, que diz assim, esse é um salmo de Davi. E diz assim o salmista: bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser. Bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. É Ele, o Senhor, que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão. É Ele, o Senhor, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. E a igreja de Jesus, ela diz: amém, amém. Davi aqui, ele tem uma conversa com a alma dele, né? E ele diz assim para a alma dele: minha alma, bendiga o Senhor. Diga que Deus é bendito, seja Ele agradecida, bendiga, e não só a minha alma, mas todo o meu ser, que tudo aquilo que há em mim possa dizer, bendito seja o Senhor. E aí ele vai dizer por quê? Porque Ele perdoa todos os seus pecados, ó minha alma. É Ele que cura todas as doenças que você tem, ó minha alma. É Ele que resgata a sua vida da sepultura, ó minha alma. É Ele que te coroa de bondade, ó minha alma. É Ele que tem compaixão por você, ó minha alma. E Davi, ele faz essa oração, ele compõe essa poesia, dizendo algo extraordinário, que o nosso Deus, Ele é o Deus que tem acesso à nossa alma, que nos coroa de bem, que nos dá tranquilidade lá no homem interior. E termina dizendo, o versículo de número 6, o Senhor faz justiça. Deus é um Deus que faz justiça. E a justiça do Senhor, ela se fará sobre a face da terra. Há um tempo devido para ela se manifestar, e assim será manifestada. Nós somos a Igreja de Cristo, nós somos a primeira Igreja Batista de Franca. Nós estamos reunidos em família nas nossas casas, nós estamos reunidos como igreja, sempre se reuniu durante 400 anos após a morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. Durante 400 anos a Igreja de Jesus se reunia das casas. Apenas depois de 400 anos, e olha que é muito tempo, a igreja ela voltou a construir prédios, ela voltou a construir edifícios, local para adoração, e assim nós estamos até o dia de hoje. Até o dia de hoje nós estamos assim. Mas louvado seja o Senhor pela palavra dEle, que nos reúne, que nos coloca junto, nesse lugar chamado adoração, que coloca toda a PIB, toda a nossa igreja espalhada aí no lugar chamado também oração. E nós vamos orar agora pelos enfermos e em seguida nós vamos continuar cantando. Não sei se tem alguém enfermo que você tem angústia no coração por causa dele, mas se você tem algum enfermo e o seu coração traz tristeza, angústia, dor por causa dessa pessoa, ou seja, você mesmo pode ser a pessoa que está assim. Nós queremos pedir a Deus como igreja, pela tua vida, pela saúde, porque é o Senhor que nos restaura. Como diz Davi, é o Senhor que nos cura, é Ele que nos resgata da sepultura. E assim, sabendo disso, é que nós oramos. Vamos orar? Pai, o Senhor sabe, ó Deus, a respeito dos nossos queridos, ó Deus, a respeito das suas lutas pela vida. Toda enfermidade, ó Deus, que visita o povo, como acontece com o coronavírus. Toda enfermidade é processo de morte. E a morte tem chegado por causa desse vírus no mundo todo, Pai. No mundo todo. Nós clamamos a Ti. Nós temos orado todo dia ao meio-dia, pedindo a Deus, pelas nossas autoridades, pelo nosso presidente, pelo nosso governador, pelo nosso prefeito, que o Senhor possa chamar cada um deles de meu servo mais uma vez, ó Deus, para que a morte e os seus agentes seja mais uma vez envergonhado em volta da terra, Pai. Nós temos pessoas queridas, ó Deus, que estão enfermas, e nós temos angústia no coração por causa delas.
E nós, uma vez mais, olhamos para o alto, porque sabemos que do alto vem socorro. E te rogamos nessa noite, cura os nossos enfermos, Pai. Coloca um limite para o avanço do coronavírus em volta do mundo, Pai. Assim como o Senhor colocou um limite para a morte, assim como o Senhor colocou um limite para o diabo nas suas diabices, nas suas ações, também coloca um limite para tudo, Senhor, principalmente ao Covid-19. Manifesta, Senhor, a Tua bondade na vida dos nossos enfermos. Visita com graça, Senhor, a vida dos nossos irmãos. Aqueles que estão enfermos, ó Pai, que receba a Tua mão bondosa sobre a vida deles. E que o Deus que cura, que o Deus que renova a nossa vida, que nos resgata da sepultura, se faça presente na vida dos nossos enfermos. E assim nós oramos, Pai, e agradecemos. Pelo nome de Jesus, amém. Amém. E nós oramos assim, irmãos, porque o nosso Deus é grande. O coronavírus pode estar causando pânico no mundo inteiro, pode ter se mostrado para algum segmento todo poderoso. Mas não existe nada nesse mundo mais poderoso que o nosso Deus. Ele não é apenas grande, todo poderoso. Ele reina sobre a face da terra. E Ele é o Deus que nós prestamos a nossa adoração, porque Ele é digno do nosso louvor. Convido mais uma vez você aí na sua casa a ficar em pé para cantar com a gente, se for possível. Vamos cantar isso, que o nosso Senhor é grande, que o Senhor é grande. E porque assim Ele é digno do nosso louvor e da nossa adoração. Vamos cantar todos nós. Louvemos ao Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre
Grande é o nosso Deus, grande é o Senhor. Mas o nosso Deus não é apenas grande, irmãos. Você sabe que na Bíblia Sagrada, por mais de 400 vezes, o Senhor Jesus se dirige para a sua igreja, só no Novo Testamento, para dizer assim para a igreja: não temas, não temas. Por mais de 400 vezes o Senhor fala isso para a sua igreja no Novo Testamento, para a gente não ter medo. E a gente poderia perguntar para Jesus: Jesus, por que a gente não precisa ter medo? Sabe o que o Senhor responderia? Ele ia dizer: eu estou sentado no meu trono, meu filho. Eu reino sobre a face da terra. Eu reino sobre tudo. Eu reino sobre as montanhas, sobre a natureza, eu reino. O Senhor está reinando. E porque o Senhor está reinando, irmão, porque nada escapa do seu controle, a gente pode ficar em paz. Nós podemos estar, sim, confinados num exílio, mas nós cremos no Deus que pode todas as coisas, que está reinando, que não perdeu o controle da história, que a história está nas suas mãos. E Ele faz tudo como lhe apraz, porque o Senhor Jesus, Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Que assim Ele seja na sua vida. E esse seja um cântico que nesse tempo esteja nos nossos lábios, que o Jesus, Ele é o Rei, sobre toda a terra Ele é o Rei. Vamos cantar isso ainda? Vamos lá cantar mais um cântico? Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é vem reinar de novo em mim. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Amém, amém. Você viu aí os dados bancários da igreja e mesmo numa época de pandemia, numa época de crise que nós estamos vivendo,
Esse é o endereço digital da igreja. Você pode devolver os seus dízimos, fazer a sua oferta, pelos dados que você viu aí no vídeo. E a gente espera que você assim o faça, mesmo porque os compromissos da nossa igreja continuam, apesar da gente estar com as portas fechadas, né? E esse é um tempo de bondade, esse é um tempo onde nós fazemos muito mais do que aquilo que a gente faria em outra ocasião. Então eu espero que você possa fazer os depósitos em relação aos seus dízimos, às suas ofertas, para que a pessoa jurídica da igreja, que ela possa também agora nesse tempo cumprir os seus compromissos e no nome de Jesus a gente sabe que será assim. Não vai faltar cuidado de Deus para com a sua igreja e assim nós sabemos. Irmãos, eu leio hoje o livro do Gênesis, capítulo 40, capítulo 41, a partir do verso de número 1, livro do Gênesis. E você viu que o meu tema é esse aí. Nós estamos exilados nas nossas casas, nós estamos confinados em família, e eu coloquei aquela foto e aquele tema pensando naquilo que vem aí pela frente. O que vem pela frente? A gente está vendo a tempestade que se avizinha, né? Não é que nós não estamos vendo, que nós vamos ser pegos de surpresa. Você sabe que o tempo de vacas magras, para muitos já se fazia presente, mas eles vão se intensificar com o tempo e vem coisa para aí que a gente gostaria que não viesse. E eu gostaria de ler nessa manhã um personagem e falar a respeito dele, tentar trazer uma orientação de Deus para a sua vida, a respeito dessa narrativa do livro do Gênesis, capítulo 41, quando a Bíblia Sagrada vai contar um pouco da história de José do Egito. E eu peço que você me acompanhe na leitura de Gênesis, capítulo 41, a partir do verso de número 1, que diz assim: Ao final de 2 anos, o faraó teve um sonho. Ele estava em pé junto ao rio Nilo. Quando saíram do rio, 7 vagas belas e gordas que começaram a pastar entre os juncos. Depois, saíram do rio mais 7 vacas feias e magras, que foram para junto das outras à beira do Nilo. Então as vacas feias e magras comeram as 7 vacas belas e gordas. E nisso o faraó acordou. Tornou a adormecer e teve outro sonho. 7 espigas de trigo, graúdas e boas, cresciam no mesmo pé. Depois, brotaram no mesmo pé outras 7 espigas mirradas e ressequidas pelo vento leste. As espigas mirradas engoliram as 7 espigas graúdas e cheias. Então o faraó acordou. Era um sonho. Pela manhã, perturbado, mandou chamar todos os magos e sábios do Egito e lhes contou os sonhos, mas ninguém foi capaz de interpretá-los. Então o chefe dos copeiros disse ao faraó: Hoje me lembro de minhas faltas. Certa vez o faraó ficou irado com seus 2 servos e mandou prender-me junto com o chefe dos padeiros, na casa do capitão da guarda. Certa noite, cada um de nós teve um sonho, e cada sonho tinha uma interpretação. Pois bem, havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos e ele os interpretou, dando a cada um de nós a interpretação do seu próprio sonho. E tudo aconteceu conforme ele nos dissera. Eu fui restaurado à minha posição e o outro foi enforcado. O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Nós estamos vivendo no Brasil e no mundo todo, nós estamos sendo cristãos, discípulos de Jesus, em meio à pandemia. É óbvio que você nunca pensou que teria que viver um tempo de fé, mas no meio de uma pandemia. Possivelmente nenhum de nós imaginou que nós um dia teríamos que ser crentes em meio a uma pandemia mundial. Eu, pelo menos, nunca imaginei que eu seria pastor num tempo desse. Agora, o Brasil tem um agravante, irmãos. O nosso país, independente daquilo que acontece no mundo todo, tem um agravante. A Organização Mundial da Saúde diz que o Brasil tem o maior número de pessoas ansiosas do mundo.
O Brasil, ele tem o maior número de pessoas ansiosas do mundo, 18,6 milhões de brasileiros, segundo a Organização Mundial da Saúde, convive com esse transtorno, com esse problema de ser alguém que está vivendo assim, no dia a dia, ansioso. Nós somos os campeões. Os campeões. O Brasil, os brasileiros, eles são recordistas na área de ansiedade. Se tivesse medalha, a gente era o número 1 no mundo em termos de ansiedade. Isso faz parte do povo brasileiro. Então é claro que quando nós somos atingidos por um vírus desse, e nós olhamos para o comércio fechado, pessoas confinadas dentro de casas, é claro que isso aí vai ter um agravante para nós que moramos aqui. Então você pega e soma. A epidemia chamada ansiedade, que nós convivemos, são 18,6 milhões de brasileiros ansiosos, segundo a Organização Mundial da Saúde. Some isso mais a pandemia do Covid-19, do coronavírus. Você tentou imaginar isso, somar? 18 milhões de pessoas ansiosas convivendo com uma pandemia. Agora, faça mais uma somatória. Some a epidemia chamada ansiedade, somado à pandemia do coronavírus, mas some a isso as fake news que tem na mídia. Tenta imaginar como é que nós estamos vivendo. Tenta imaginar qual é o resultado dessa equação. Que tipo de brasileiros e que tipo de pessoas que nós somos? Por exemplo, que tipo de discípulo, de crente que nós somos nesse tempo? Então, nós já temos uma epidemia mundial recordista na área da ansiedade. Você soma isso a uma pandemia. E ainda soma a tudo isso as fake news, que é disseminada em toda a rede social. Tenta perceber qual é o resultado disso, o que isso vai gerar no coração do povo e o que tem gerado no coração de cada um de nós. A gente já vive essa epidemia chamada ansiedade. Agora tem pandemia e tem fake news. Tenta imaginar como é que vivem as pessoas com tudo isso. Tenta imaginar a saúde mental das pessoas num tempo desse. Então, é uma época que a gente precisava ser um pouco mais sadio na forma de pensar, dar um passo atrás antes de falar alguma coisa, de abrir a boca para dar uma opinião. Eu vi uma entrevista de um técnico famoso de futebol, e a pessoa perguntando para ele a respeito do time dele, do sucesso que o time dele estava fazendo, e de repente ela pergunta assim: o que o senhor acha dessa epidemia, da pandemia do coronavírus? E aquele homem virou para o repórter e disse assim: você tem que perguntar isso para os médicos. Eu sou técnico de futebol. Você deve perguntar isso aí para os agentes de saúde, para os profissionais de saúde. Eu entendo de futebol, eu entendo de jogador, eu não entendo de pandemia, eu não entendo de coronavírus. Quando eu escutei aquele homem falar isso para o repórter, eu falei: graças a Deus, tem gente com saúde mental nesse mundo ainda. Graças a Deus, até que enfim tem alguém sensato nesse mundo, que diz assim: eu não entendo disso. Eu não entendo disso. Por exemplo, eu sou pastor. Se você me perguntar de um termo grego, de um termo hebraico, se você me perguntar alguma coisa da Bíblia Sagrada, e sendo aquilo que eu sei, eu posso responder, mas eu não entendo nada de coronavírus. Eu não sou profissional da saúde para dar o meu palpite dizendo isso aqui é bom, é ruim. A única coisa que eu sei é aquilo que todo mundo sabe. Eu sei que eu tenho que me cuidar. Hoje, quando eu cheguei aqui, eu cheguei com luva para pegar na maçaneta lá fora, porque eu visitei estabelecimentos comerciais. Eu sei que eu tenho que passar álcool gel na mão. Eu sei que eu tenho que manter uma distância da pessoa com quem eu estou conversando. Eu sei, assim, seguir as orientações que os profissionais da saúde têm dado. Mas eu sou pastor. Eu não entendo de Covid-19. Eu não sei dar um diagnóstico. Mas o que tem sido distribuído de fake news
a respeito de Covid-19 é alguma coisa assim que extrapola a sanidade mental. Nós somos uma sociedade convivendo sim com uma pandemia. E por causa disso, eu hoje gostaria de falar alguma coisa que penso que, pelo menos para mim, é importante para esse momento que nós estamos vivendo. Nós estamos vendo o que vem por aí. Vacas magras. A tempestade que está diante de nós, que se forma no horizonte, é de vacas magras. É de dificuldades financeiras. A gente já está vendo tudo isso aí. E a gente precisa estar muito preparado, porque nós não temos mais opção de não entrar nessa tempestade, porque a gente está no meio dela. Se não tem como evitar entrar no meio dessa tempestade que estamos inseridos, mas pelo menos no meio dela nós podemos estar preparados. A gente tem que colocar bote salva-vida, colete salva-vida. A gente tem que se cercar com segurança para atravessar esse tempo, e atravessar assim, crendo no Senhor Jesus, sem o coração abalar, crendo que o Senhor está reinando sobre a nossa vida, e crendo sim que toda tempestade vai passar. A questão é quem seremos nós depois da tempestade. Depois que o coronavírus passar, você não vai ser o mesmo. A tua família não vai ser a mesma. A igreja de Jesus não vai ser a mesma. O nosso modo de crer, o nosso modo de pensar, o evangelho de Jesus não será o mesmo. A nossa vida não vai ser a mesma. A vida profissional não vai ser a mesma coisa. Nós já estamos aqui no meio dessa tempestade, sim. E nós já sabemos o que vem aí pela frente. Lembro uma vez que alguém perguntou para o finado presidente da República, Tancredo Neves. O camarada chegou e perguntou para ele, falou assim para ele: seu Tancredo, a minha esposa vai dar à luz semana que vem, eu estou meio despreparado e eu queria saber se o senhor não pode me dar uma ajuda aí. E diz que respondeu Tancredo Neves: meu filho, se você que há 9 meses está sabendo, está despreparado, imagina eu que fiquei sabendo agora. A gente sabe o que vem por aí, irmãos. E a gente tem que se preparar para aquilo que vem por aí. Então eu te chamo a atenção hoje à noite para um tempo de vacas magras. Esse tempo eles estão sendo anunciados para todos nós. E o povo de Deus tem que ser sábio para olhar para isso e compreender que vem sim um tempo difícil para ir. E aí, pastor, qual é a solução da Bíblia Sagrada quando nós olhamos para um tempo chamado vacas magras, de dificuldade na área financeira, dificuldades que também estarão assim na área familiar, nos casamentos? O que nós temos que fazer em tempos de vacas magras? Bom, nós temos que fazer o que a Bíblia manda. E o que a Bíblia manda? Que você seja um bom mordomo. É estranha essa palavra para você, né? Ser um bom mordomo. Você fala, pastor, mordomia. Muito bem, eu vou te dar uma expressão um pouco mais moderna para isso. Se você sabe que vem aí um tempo de vacas magras, um tempo difícil, seja um bom gestor, seja um bom administrador. Se nós estamos vendo que vamos passar por um tempo de dificuldade financeira, se nós já estamos vendo que vamos ter dificuldade na área das finanças, se a gente já está percebendo que vem aí um tempo muito complicado, nós necessitamos fazer uma boa gestão da nossa vida, nós necessitamos ser bons mordomos, ser bons administradores daquilo que virá. E o problema será, acredito eu, muito mais assim acerbado para aqueles que não são bons mordomos, que são más gestores. O problema será maior para aqueles que não têm uma boa gestão da vida. Porque o problema não vai ser para ele, vai ser para as pessoas que estão em volta dele. Quem vai sofrer com a má gestão da vida serão as pessoas queridas que vão estar em volta. Não vai ser o mau mordomo a sofrer. Se você é um péssimo gestor para esse tempo que se avizinha, para essa nuvem que surge no horizonte, para essa tempestade que já está vivendo, se você não se cercar com colete de salva-vidas, sendo um bom gestor da sua vida, as pessoas à sua volta, elas vão sofrer. Nós somos gestores, irmãos, mordomos.
Nós somos administradores do nosso tempo, nós somos administradores do nosso corpo, nós somos administradores da nossa mente, do nosso coração, mas nós somos também gestores dos recursos financeiros que Deus coloca ou não coloca à nossa disposição. Agora, se você é um péssimo gestor financeiro nesse tempo, se você é um péssimo mordomo de recursos financeiros, você tem que saber que isso não vai fazer mal apenas para você, mas para a sua família, para a gente querida. As vacas magras já estão aí, irmãos. E eu tenho uma sugestão para você ser um bom mordomo, um bom gestor da vida no tempo de vacas magras. Eu estou te convidando você a pensar fora da caixinha, dessa caixinha que você vive. Eu estou te fazendo um convite para você extrapolar o teu campo de visão. Eu estou te fazendo um convite para você, assim, usar o seu imaginário, fora daquela caixinha que você sempre viveu. Por favor, amplie o seu campo de visão. Já estou convivendo com pessoas que me perguntam, e agora, pastor, o que vai ser da minha carreira profissional? Já tem pessoas me perguntando, pastor, e agora o que eu faço com a minha vida afetiva? E agora com essa crise conjugal? E agora com esse desemprego? O que eu vou fazer? Bom, pense. Extrapole o teu jeito de pensar, amplie o teu campo de visão. Use o seu imaginário no tempo dele-se. Para de pensar nessa caixinha que você viveu até aqui, porque a nossa vida não vai ser a mesma depois do coronavírus. Então, talvez seja um tempo da gente buscar novas perspectivas. Pensar fora da caixinha. Expandir o campo de visão na área profissional. Você conhece a história de José? A vida de José ela é meteórica na sua juventude. Ele sonha que todos se curvavam diante dele. E por causa disso, os irmãos se iraram contra ele, tiveram ódio contra ele, quiseram matá-lo, mas ao invés de matá-lo, o enviou como escravo para o Egito. Ele foi vendido para o chefe da guarda no Egito como escravo. Você conhece a história. José ele chega a governador do Egito, o segundo em autoridade no Egito. Acima dele só tinha o faraó. E a trajetória de José é que ele está diante de um enigma, de uma crise quase que sem solução. O texto que nós lemos aqui, ele revela para a gente um grande problema. O faraó vai dormir e tem um sonho. Então você conhece, sonhou com vacas gordas e depois com vacas magras engolindo as gordas. Aí ele acorda assustado e percebe que é só um sonho. Volta a dormir e aí vê um pé de milho tendo 7 espigas bonitas e de repente nasce 7 espigas feias. E as espigas feias, elas engolem as espigas gordas. O faraó acorda e ele entende que não é apenas um sonho. Diz o texto da Bíblia Sagrada que ele ficou perturbado com o sonho que ele teve. A convicção que aquele sonho não era apenas um sonho, que tinha alguma coisa a mais. E o que faz o faraó? O versículo de número 8, já está ali, né? Diz que pela manhã perturbado, ele manda chamar todos os magos e sábios do Egito. Ele manda chamar os sábios e os magos. Quem são os sábios? Quem são os magos do Egito? Bom, os magos do Egito são os místicos. Os magos do Egito são os religiosos. E o faraó manda chamar então os místicos, os religiosos, e conta para eles os sonhos. Esses aqui são homens que lidam com o ocultismo, são os homens que lidam com a magia, são eles que consultam as cartas, eles consultam os mortos, eles consultam pedras, eles consultam minerais, eles consultam todo mundo. E o faraó manda chamar esses. Mas o faraó também manda chamar os sábios do Egito. Os sábios do Egito não são mágicos. Os sábios não são os religiosos. Os sábios do Egito são os cientistas. Os sábios do Egito são aqueles que são cientistas políticos. Os sábios do Egito são aqueles que são cientistas econômicos.
Os sábios do Egito são aqueles que são cientistas sociais, que entendem o mundo, que entendem as pessoas, a população. São aqueles que olham para a sociedade, como a sociedade está vivendo. São eles que dizem para o faraó o que deve fazer com essa sociedade, porque ela tem essas características. Eles dizem para o faraó, é isso que você tem que fazer na área financeira, no Ministério da Fazenda, porque isso aqui acontece isso. São eles que estão lá na Casa Civil, coordenando a área política do faraó. E o faraó manda chamar eles e conta para eles o sonho. Os sábios são aqueles que nós vemos na televisão como comentaristas, que dão a sua opinião sobre tudo, que opinam sobre tudo. São aqueles que nos nossos dias nós dizemos que eles têm uma visão técnica da coisa, que eles são profissionais naquilo, eles entendem daquele segmento, daquela área. Eles são cientistas daquilo que estão falando. E o faraó manda chamar essa turma. Vem cá os sábios, vem cá os magos, conta para eles o sonho, e a perturbação do faraó aumenta, porque nenhum deles consegue interpretar aquele sonho. Ninguém na corte. Então ele conta o sonho, faz uma reunião lá na Casa Oval, faz uma reunião no Planalto, com seus conselheiros e ministros, secretários, conta para eles qual é o problema que ele está tendo, qual é o sonho que ele teve, e no meio ao coffee break, ao cafezinho que está sendo servido, aos garçons que vão passando oferecendo água, ele chega numa conclusão, todo mundo diz, nós não sabemos como interpretar esse sonho, né? Então a perturbação do faraó, ela aumenta. Ninguém na corte, ninguém no Planalto, ninguém na Casa Oval consegue interpretar aquele sonho. Os magos e os sábios do Egito estão também na nossa sociedade, irmãos. Está aí no seu dia a dia. Eles convivem conosco. Nós temos eles entre nós. E esses magos e sábios do tempo presente, do século 21, eles também influenciam, que nem aqueles influenciavam o faraó. E os sábios da nossa época e os magos da nossa época, eles têm influenciado os jovens, dizendo como é que eles têm que ser jovens nesse tempo. Eles, com seus comentários, com seus artigos, eles têm influenciado como é que nós temos que viver em família. Esses magos e sábios estão influenciando a sua casa. Eles influenciam, por exemplo, a área de trabalho, o mundo corporativo, dizendo o que acontece na economia, dizendo o que acontece com um pai que não criar um filho desse jeito, então eles dão palpite, te vende sabedoria, influencia você a ser pai, eles influenciam você a ser mãe. Os magos da nossa época estão influenciando a como é que nós tomamos decisões éticas. Qual é a ética que eles têm vendido na mídia? Você tem comprado o quê dos magos e sábios que estão inseridos na nossa época? Eles têm blogs, eles têm programa de TV e têm influenciado e feito a nossa mente, o nosso coração com seus comentários, porque eles são sábios e os mágicos da nossa época. Eles são os magos. Eles têm resposta para tudo. Estão por aí. Estão no Twitter. Tem milhões de seguidores. Eles estão aí nos seus blogs. Os magos e sábios da nossa época, eles estão aí na TV. Estão aí nos canais do YouTube, influenciando o povo brasileiro, influenciando inclusive cristãos. Dizendo para as pessoas como elas têm que pensar, como elas têm que viver, como elas têm que agir. E quase sempre esses magos e sábios, que são danosos para a nossa geração, esses magos e sábios da nossa geração, eles fazem com que as pessoas acabem num beco sem saída. Por um motivo muito simples, esses magos e sábios do século 21, que nós estamos vivendo hoje, eles acham que tem resposta para tudo, até quando a sua vida chega, num beco sem saída. Eles estão aí dizendo o que você tem que fazer como profissional. Eles estão aí dizendo como é que você tem que proceder com a tua vida conjugal, com a tua vida amorosa. Os magos e sábios estão aí te orientando na sua vida, na área da sexualidade, como você tem que ser gestor de dinheiro, como é que você tem que ensinar os seus filhos. Eles estão aí. Mas, de repente, a gente se vê num beco sem saída. E eles não têm resposta.
Eles não têm resposta para os becos sem saída que nós somos colocados. Os magos e sábios do Egito estavam num beco sem saída e tornou a perturbação do faraó muito maior do que era. Eles não tinham resposta para o faraó. Eles não tinham resposta para a dificuldade que o faraó estava enfrentando. E eles não têm resposta para a dificuldade que você também está enfrentando. Mas tem influenciado você. Então eles estão lá, tomando um cafezinho, garçom passando, servindo água. E o chefe dos copeiros, o chefe desses garçons, vendo o dilema deles, se lembra de uma coisa. Ele pede licença, teve ousadia, porque ele era apenas o chefe dos garçons. Ele diz, olha, faraó, se me permite, eu me lembrei de uma falta minha. Eu me lembro de uma falta minha. O senhor um dia me mandou para a prisão junto com o padeiro, com o chefe dos padeiros. E lá tinha um jovem que interpretou o sonho que eu tive e que o padeiro também teve. E aconteceu do jeito que ele falou. O chefe dos copeiros, ele enxergou uma solução fora do Egito, fora da caixinha, fora do Planalto, fora da Casa Rosada, fora do Salão Oval da Casa Branca, para a solução que o faraó tinha. Ele pensou fora do Egito. Foi fora do Egito. E ele oferece para o faraó uma outra perspectiva. Ele oferece, por exemplo, uma nova perspectiva, uma solução que não estava dentro do Egito, que não estava dentro daquela caixinha que o faraó pensava, que os magos pensavam, que os sábios pensavam. Ele oferece uma solução fora daquela caixa, com uma outra perspectiva, com um olhar mais abrangente. E aí diz o versículo de número 12, e esse versículo é interessante, né? Que ele diz, havia lá um jovem hebreu. E vai dizer que eles contaram o sonho para José, e aconteceu como o José falou. Ele foi restituído à posição de chefe dos copeiros e o padeiro foi enforcado. E ele oferece para o faraó uma solução que não estava dentro do Egito. Não estava lá. E eu acho isso interessante. O líder da maior potência do mundo na época, o faraó, ele encontra uma solução, uma resposta para o seu dilema, que não foi entre os seus sábios, que não estava entre os seus magos, entre aqueles que opinavam em tudo. Não estava lá. O chefe do copeiro aponta para ele uma solução fora do Egito, fora dessa caixa chamada Egito. O chefe dos copeiros oferece para Faraó, chamando José, uma perspectiva de solução de problema que não estava no Egito, que não estava dentro daquilo que era a cabeça do faraó e cabeça dos egípcios. E o faraó então manda chamar José. Ele chega na sala de reunião, sem saber o que está acontecendo. O faraó conta para ele qual é o sonho que ele teve. E aí José pega e diz isso aqui para o faraó. Isso não depende de mim. Interpretar o teu sonho, te dar uma resposta ao faraó. Mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. José está dizendo assim para o faraó, faraó, interpretar o seu sonho, te dar uma noção do que está acontecendo, te oferecer uma resposta, não depende de mim. Mas o Senhor, Deus, dará ao faraó uma resposta favorável. Favorável. E é isso que José fala aqui no versículo de número 16. E aqui eu tiro a primeira lição que eu acho que nós podemos aprender na noite de hoje, que você deveria aplicar para a sua vida. Porque o que deveria estar claro para mim, estar claro para você que me escuta nessa noite? A diferença entre instrumento e player. Eu explico. Carlos Felipe estava aqui tocando na guitarra. Eu não sei qual que é a marca da guitarra. Mas tem guitarra, chama Ibanez, que mais? Fender.
são instrumentos extraordinários, irmãos. Mas por mais que essa guitarra tenha uma marca famosa, seja uma Fender, uma não sei o que lá mais, as marcas, eu não entendo de música, então não sei. Por mais que essa guitarra tenha uma marca, ela é apenas instrumento. Ela não consegue emitir nenhum tipo de som sozinha. Ela só consegue emitir algum som se tiver um player por detrás dela, alguém que toca. Ela é apenas instrumento. Sempre terá alguém atrás do instrumento. E é o player, a pessoa que está por detrás do instrumento, é que toca. E aí a gente vive um problema, por exemplo, como cristão, como discípulo de Jesus. Porque a gente dá mais valor no instrumento do que no player, na pessoa que está por detrás dela. A gente cuida mais do instrumento do que aquele que está por detrás do instrumento. É uma tendência nossa valorizar o instrumento e não o player. A pessoa que toca, que tira som daquele instrumento lá. Então, uma guitarra do Carlos Felipe é instrumento. Por detrás dessa guitarra está o Carlos Felipe, que é o player, que faz ela emitir som, é aquele que toca. Por exemplo, eu estou aqui nessa noite falando com você a respeito da palavra de Deus, mas o que vai abençoar a tua vida não é o instrumento, não sou eu. O que vai abençoar a tua vida é Jesus Cristo pela palavra dele. É Deus que vai abençoar, porque por detrás daquilo que eu estou te falando tem um player. Eu sou apenas instrumentos. Quando a Ana estava aqui cantando, o Camilo, e os irmãos aqui tocando, o Fred, os irmãos estavam aqui tocando, e nós estamos tocando, estamos cantando, mas nós somos instrumentos. Se você por algum momento foi levado para a adoração, foi levado à adoração por causa do Espírito Santo de Deus que está por detrás de nós. Ele é o player. Nós somos apenas instrumentos. Se a explicação que eu estou te dando aqui de Gênesis capítulo 41, se essa exposição bíblica abençoar a tua vida, eu estou te dizendo, é Jesus, irmãos. É Deus. Eu sou instrumento. E nós temos que dar valor por aquele que está por detrás do instrumento. Nós somos apenas instrumentos, irmãos. Quem orienta a tua vida pela palavra, pela explicação que eu estou te dando, é o Senhor. Ele é o player. Eu sou só um humilde instrumento dele, um pequenino instrumento dele. Se por um acaso a explicação dessa palavra aqui iluminar os seus caminhos, eu estou dizendo, louvado seja o Senhor, que é o player que está por detrás de mim. Mas não sou eu. Se isso aqui que eu te falar nessa noite, iluminar o teu caminho, se isso aqui lançar luz sobre a dificuldade que você está vivendo, sobre essa crise que você está inserido nela, enquanto você escuta isso que eu estou falando, eu estou dizendo, é o Espírito de Deus que está te falando isso. É o player que está por detrás das minhas palavras, daquilo que eu estou falando. Porque eu sou apenas isso, instrumento. Mas o Deus que te ama, o seu Redentor, aquele que está interessado na tua vida, é Ele que está te abençoando. É Ele. José, ele não chama atenção sobre si mesmo aqui. Inclusive, ele não coloca a responsabilidade sobre a vida dele, mas ele coloca sobre a responsabilidade sobre o player, que é Deus, que está por detrás de José. Faraó, eu sou instrumento. Eu sou apenas instrumento. Revelar para você o sonho que você teve não depende de mim. Eu sou instrumento nas mãos de um Deus que é vivo. E se esse Deus que é vivo, na qual eu sou instrumento na mão dele, quiser te revelar o sonho, eu vou te falar. Deus vai fazer isso, Faraó. E ele vai te dar uma resposta favorável. Porque se tem alguém que pode te dar uma resposta para a sua crise, é Deus. Se tem alguém que pode te dar uma resposta para a dificuldade do desemprego, é Deus. Se tem alguém que pode dar uma resposta para você, uma instrução a respeito de como você vai viver em família, é o Senhor.
Se tem alguém que pode dar uma resposta para você da sua vida afetiva, acredite, é Jesus Cristo, é o Espírito dele. Se o teu casamento não vai bem e você precisa de orientação, eu estou dizendo, é o Espírito Santo de Deus que vai te convencer do pecado, da justiça, do juízo. Nós que estamos aqui, nós somos apenas um instrumento, irmãos, instrumento. É o Senhor, por meio da sua palavra, que vai lançar luz no teu caminho. Não sou eu, não é os irmãos que estavam aqui cantando, tocando, nos levando à adoração. Nós somos instrumentos apenas. E José está dizendo, Faraó, eu sou instrumento. Sou instrumento. E esse instrumento, chamado José, é visitado por Deus. O José explica, então, para o faraó o sonho que ele teve. Explica, por exemplo, que ele não teve 2 sonhos, mas que os 2 sonhos fazem parte de um sonho só. O Egito vai passar por 7 anos de abundância, e depois o Egito vai passar por 7 anos de vacas magras. E Deus está dizendo, por meio de José, instrumento ao faraó, que ele primeiro vai mandar provisão, e depois que ele mandar provisão, virá o tempo de dificuldade, virá o tempo de vacas magras. E esse é o sonho, e é isso que José revela para o faraó, mas é isso também que todos nós deveríamos ter entendido já ao longo da nossa vida, que Deus sempre chega primeiro com provisão. Sempre. Deus nunca vem depois de uma crise, depois de uma dificuldade. Deus chegou primeiro. Nós que somos insensíveis. Desculpe. Possivelmente Deus já enviou 7 anos de abundância para você. Só que você comeu tudo. Foi um péssimo gestor. Gastou tudo. Deus sabia que viria um tempo difícil e possivelmente mandou provisão. As vacas magras vão vir aí mesmo. Só que antes que as vacas magras estejam comendo as nossas vacas gordas, nós já comemos elas. As vacas magras que estão vindo por aí não vai ter nada para comer. Muitas pessoas não entenderam o mover de Deus, que Deus mandou recursos, que mandou cuidado na frente por aquilo que vinha por aí. Jesus sempre chega na nossa frente, irmãos. Jesus sempre se antecipou a uma crise, sempre se antecipou a uma dificuldade que o seu povo iria enfrentar. Ele é o Deus de toda provisão. Sempre chega primeiro. Nós é que não sabemos disso. Nós é que não temos sensibilidade para isso. No início do ano de 2019, me sentei com o Ministério de Comunicação, na Casa do Israel, e fiz um pedido para eles. Nós vamos trabalhar uma igreja um pouco mais digital. Nós vamos investir em transmissão online, vamos investir em podcast, nós vamos investir em várias coisas, e estivemos trabalhando o ano todo. Quando chegou esse tempo aqui, a gente estava preparado. A igreja estava preparada com som, estava preparado com bateria, estava preparado com microfone, estava preparado com todo mundo sabendo que estava diante de uma câmera. A gente não teve nenhuma dificuldade para chegar aqui e transmitir o culto ao vivo aí para você. Mas eu conheço os meus colegas de ministério que se desesperaram nas últimas 2 semanas, buscando um meio de transmitir os seus cultos, de falar com o seu povo online. Mas Deus chegou com provisão o ano passado, antes, 2018, 2019, o Senhor nos preparando para viver um momento de uma igreja 100% online. Chegou antes, irmãos. A gente não sabia, mas confiávamos no Senhor, que Ele estava nos conduzindo para um tempo diferente. E esse tempo diferente chegou. Absolutamente assim chegou. Tempo de vaca magra está chegando. Daqui um pouco, acredito eu, que as empresas voltam a trabalhar, o setor econômico da sociedade vai começar a voltar a produzir. Mas até produzir, vender, receber vai demorar. Vai chegar boleto bancário, vai chegar conta de água, fatura de cartão e tantas coisas. E poucas pessoas estarão preparadas para isso. Mas não é porque Deus não enviou cuidado. É porque não foi sensível para o cuidado de Deus. Chegou, gastou tudo. Não foi prudente. Então eu termino hoje a minha fala com você, termino as minhas reflexões, com 2 coisas que eu queria
falar para os irmãos. Primeira coisa que eu queria falar. Na vida nós vamos atravessar crises, mas a gente não pode perder a convicção do nosso coração. Nós não podemos perder a fé no exílio, irmãos. Nós não podemos perder a fé no exílio. O versículo de número 1 que nós lemos diz assim que é ao final de 2 anos. 2 anos. José foi jogado na prisão, lá conheceu o carcereiro, passaram um tempo junto, e ele estava lá há 2 anos, esquecido pelo chefe dos copeiros. Quando os dois estavam lá presos, aquele homem conversando com José, José faz um pedido para ele. José diz assim: olha, não se esqueça de mim quando você sair daqui. Olha, quando você sair da prisão, já que eu te revelei o sonho que você vai voltar à sua posição, lembra o faraó que eu estou preso injustamente. Fale a meu favor diante do faraó. Mas diz o texto sagrado que José foi esquecido pelo chefe dos copeiros durante 2 anos. 2 anos na prisão, esquecido pelo copeiro. Jogado no calabouço, como diz o texto sagrado. E aí a minha pergunta para os irmãos, para você na sua casa, para a sua família: se você passasse 2 anos da sua vida esquecido pelas pessoas, se você passasse 2 anos numa prisão, esquecido pelas pessoas, esquecido por Deus, a sua fé continuaria a mesma? Se você passasse 2 anos da sua vida num calabouço, sem ouvir nenhuma pregação, sem ter nenhuma visita de anjo na sua cela, você continuaria sendo a mesma pessoa? A sua fé continuaria sendo a mesma? Esquecido 2 anos, você seria a mesma pessoa? Interessante, José, ele sai da prisão e a primeira palavra que sai da boca de José, como nós já vimos hoje, é que ele diz: eu não tenho resposta, faraó, mas o Deus a quem eu sirvo tem. José não perdeu a sua fé. Jogado num calabouço 2 anos, irmãos, não é 2 meses, 2 semanas, 2 anos. 2 anos jogado numa prisão, num calabouço. O José atravessou aquele deserto lá, sem permitir que o coração dele se tornasse árido, ressequido. A fé continuava lá. Isso nós temos que aprender com José. A gente precisa aprender a atravessar deserto. Nós precisamos aprender a atravessar as crises. Porque desertos e crises não é uma opção que nós vamos fazer, elas virão. Todo mundo vai passar por crise, todo mundo vai ter que andar pelo deserto, isso não é opção. E enfrentar tempos de vacas magras não é opção que nós fazemos. Ninguém levanta e diz assim: hoje eu quero ir para o deserto, hoje eu estou querendo que uma crise comece na minha vida. Não é opção. Ninguém faz opção assim. Mas elas vêm. Todo mundo passa por deserto. Todo mundo vai passar por crise. Todo mundo vai passar por um tempo de vacas magras, irmãos. A grande questão é qual será a nossa disposição de coração. Como é que vai estar a sua fé quando você tiver que atravessar o tempo de vacas magras? Como é que vai estar a sua fé quando você sair desse exílio que você está na sua casa? Você tem facilidade para deixar a crise invadir o teu coração? Você tem facilidade de deixar o deserto entrar no seu coração e tornar o seu coração duro, de pedra? Ou você é alguém que mantém o coração firme, uma fé intacta? Porque esse é o nosso desafio. A gente não vai ser os mesmos. A crise do coronavírus vai passar. A questão não é ela passar, porque vai. A grande questão é como é que vai estar o nosso coração, a nossa fé, quando tudo isso passar. Então esse é o primeiro desafio que nós temos diante dessa crise. Passar por esse tempo difícil, crendo no Senhor, confiando nele, e com o nosso coração assim pegando fogo de adoração ao Senhor, porque Ele cuida de nós. Essa é a primeira coisa. Mas encerro a minha fala com uma outra coisa. Pelo menos uma segunda orientação.
Às vezes, momentos difíceis emergem para uma coisa: nos estimular, nos levar a uma nova perspectiva de vida. Lembra da história daquela vaquinha? Do sábio, do monge, que vai visitar com o seu empregado uma família que tinha lá uma vaquinha. Todo mundo conhece essa história, né? Uma família que sobrevivia da vaquinha. Todo dia tirava leite da vaquinha. Todo dia bebe leite da vaquinha. Faz queijo do leite da vaquinha. Faz docinho de leite do leite da vaquinha. Faz creme do leite da vaquinha. Faz manteiga do leite da vaquinha. Vende o leite da vaquinha. E o monge, ele percebe que a vida daquela família gira em torno da vaquinha. Do queijinho da vaquinha, do leitinho da vaquinha, e etc. Você conhece a história. O monge, então, toma uma decisão. Ele pega aquela vaquinha e atira precipício abaixo. Aquela família acorda no outro dia e percebe que a vaquinha está morta. Que não tem mais a vaquinha para tirar leite. Que não tem mais como fazer queijinho daquela vaquinha, porque a vaquinha agora morreu. E aquela família, quando percebe que não tem a vaquinha mais, é uma família que se abre para novas alternativas. Para novas possibilidades. O texto que está ali para você diz assim: por isso Faraó perguntou para José: será que nós vamos achar alguém como este homem em quem está o Espírito Divino? Porque José fala para o Faraó: olha, você encontra um homem sábio, manda ele fazer isso, 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 isso. Possivelmente o Faraó deve ter alguém assim no Egito. O Faraó olha para os seus conselheiros, para os seus ministros, para os magos e sábios e fala: a gente não vai achar no Egito alguém assim. Nós temos que nos abrir para novas perspectivas, para novas possibilidades. E eu vou fazer algo impensado aqui. Eu vou colocar um hebreu como segunda autoridade do Egito. A vaquinha do monge, a vaquinha do sábio empurrado, morra abaixo. Aquela família perdeu a vaquinha e se abriu para uma nova perspectiva de vida. Ela foi em busca de novas possibilidades. Então eu acredito que nós, em alguma ocasião, a gente vai ter que se abrir também para novas possibilidades. Vai chegar um momento na nossa vida que você vai ter que tomar uma decisão. E acredito, assim, que às vezes o tempo passa e a gente não toma a decisão. Às vezes o tempo passa e a gente, assim, não se posiciona. E aí, sabe, irmãos, quando o tempo passa e a gente sabe que deveria ter uma postura, tomar uma decisão, e a gente não faz isso, sabe o que acontece? Deus vem e empurra a nossa vaquinha morra abaixo. Deus. Possivelmente Deus vai empurrar a vaquinha de muita gente nesse tempo no precipício. Por quê? Bom, porque Deus quer que a gente esteja saindo da zona de conforto. Porque tem muita gente sendo refém daquilo que está fazendo. Tem muita gente refém da vaquinha. E chega uma hora que o Senhor se levanta e percebe que nós estamos confiando na vaquinha e não nele. Que nós estamos confiando na vaquinha e não no Senhor que cuida de nós. Aí Deus se levanta, gera uma crise, coloca todo o povo dele no meio dessa crise. E para que Deus faz isso? Para que os nossos olhos se abram para novas possibilidades. Para que o nosso campo de visão seja ampliado aqui neste mundo aqui. Então, em tempos de vacas magras, a gente precisa se reinventar. Você é uma pessoa inteligente, você tem que começar a usar a criatividade que Deus te deu. Você tem que sair fora dessa caixinha. Você não pode continuar sendo refém desse jeito de pensar. Você tem que se abrir para novas possibilidades de vida, para novas possibilidades na área profissional. Então, quem sabe é um tempo de pandemia, mas muito mais do que pandemia, porque nós não vivemos pela pandemia, nós estamos vivendo por aquilo que Deus está tratando conosco. E quem sabe o Senhor não está tratando conosco, nos convidando para uma nova história, nos convidando assim para um momento diferente de vida. Quem sabe o Senhor não está convidando a gente para fazer coisas novas que Ele quer fazer por meio da nossa vida, que Ele quer gerar em nós, e nós estamos aí com a vaquinha. Confiando na vaquinha e não no Senhor. Espero que uma das coisas que esse coronavírus esteja fazendo em nós não é apenas a gente tomar cuidado,
ser prevenidos em relação a se contaminar, coisa que todos nós devemos fazer. Mas eu peço a Deus que nesse tempo de coronavírus, que uma coisa que esse tempo possa trazer é que nós possamos ter uma metanoia para mudar o nosso jeito de pensar, que nós estejamos abrindo a nossa mente, a nossa vida profissional para novas possibilidades, para novas coisas que nós podemos fazer. Espero que assim seja. E aí, sabe o que eu te convido? Te convido assim, muito cuidado com os magos dessa época. Muito cuidado com os sábios desse tempo que nós estamos vivendo. Porque você pode muito bem estar construindo uma vida cristã, dizendo que é discípulo de Jesus, numa suposta vida cristã. E por que suposta, pastor? Bom, com essa base que você está organizando a tua vida, naquilo que os magos estão falando, naquilo que os sábios da nossa época estão falando. Eu explico. Por exemplo, você conhece a palavra de Deus. Você sabe que você é discípulo de Jesus Cristo. Agora eu te pergunto, você está obedecendo qual conselho? Você está seguindo quais são os conselhos? Você está buscando sabedoria para a tua casa, para a tua família, na televisão, são nos sábios? Você pode muito bem estar construindo a tua vida, não no que Deus está falando, mas naquilo que está ouvindo dos sábios da nossa época, dos magos da nossa época. Os magos da nossa época estão aí nos orientando, irmãos, em todas as áreas da nossa vida. E a gente precisa tomar uma decisão em quem é que orienta a nossa vida. Há muita gente que está organizando a vida nesse tempo, numa suposta vida cristã, mas não está ouvindo o conselho do Senhor e nem a palavra do Senhor. Está ouvindo, sabe quem? Os sábios, os comentaristas, cientistas políticos, sociais. Gente que está organizando a vida não no conselho de Deus, mas no conselho da mídia. Isso é uma suposta vida cristã. Esse é um tempo de você se chegar perto de Deus, de buscar conselho de Deus. É um tempo de você se atirar aos pés do Senhor e dizer, é daqui que eu vou tirar orientação para a minha vida. Se Deus é um Deus de coisas novas, eu quero colocar palavras novas na minha boca, ter pensamentos novos, eu vou me atirar aos pés dele. Por quê? Porque eu quero adorar a ele na beleza da sua santidade. Esse é um tempo para mim estar mais perto de Deus e buscar conselho dele. Você se importa em se levantar para a gente cantar? E a gente vai cantar assim, Deus, eu quero estar perto de ti, eu quero estar junto dos teus pés, eu quero te adorar, porque eu não tenho nenhum outro prazer maior do que esse na vida. Vamos cantar isso? Quero estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Sou apenas servo, seu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a
perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Amém. A nossa adoração ao Senhor é porque Ele cuida de nós, irmãos. Nós estamos encerrando o nosso culto. E sabe, a gente cantou aqui, Israel, Fred, Ana, Camilo, Carlos Felipe, Camila, Israel. A gente está aqui porque nós temos uma convicção que você está aí do outro lado. Nós temos uma grande esperança que quando nós estamos aqui em adoração, cantando, que isso está ocorrendo também na tua casa, em família. Extraordinário a gente se encontrar nesse lugar chamado adoração, porque ouvir a palavra e entender a palavra também é adoração. E a minha oração na noite de hoje por você é que Deus esteja te dando novas perspectivas. O ano de 2020 é um tempo de recomeço, como está aqui. Como a gente fez isso o ano passado, foi uma fala profética, uma frase profética para o tempo que está diante de nós. Eu peço a Deus que você aceite o desafio de pensar fora dessa caixinha que você vivia. Que você possa ampliar o teu campo de visão. E que as vacas magras que nós vamos atravessar agora, que o seu coração seja um coração como aquela pessoa que foi plantada junto a ribeiros, cuja as folhas não secam e nem murcham. Como diz o salmista no Salmo de número 1, que no tempo oportuno vai dar os seus frutos. Que nós possamos atravessar esse deserto com o coração regado pela compaixão, pela misericórdia, pelo amor de Deus. Vamos orar. Ora comigo. Pai, muito obrigado pela tua palavra que veio a cada um de nós. Obrigado pelo teu cuidado. Obrigado porque nós que estamos aqui somos apenas os seus instrumentos. Que lá nos bastidores, onde não se pode filmar, que o Senhor está agindo pelo teu Espírito na minha vida e na vida de cada um dos irmãos que aqui estão. Que tudo aquilo que foi feito aqui nessa noite, se estiver abençoando aqueles irmãos que estão do outro lado, que seja o Senhor a abençoá-los. Que isso seja muito claro. Que o Senhor possa abençoar a casa de cada um. Que o Senhor possa conceder sabedoria para os teus filhos, para eles buscarem os seus conselhos e não os sábios e magos da nossa época. Que apesar de vivermos uma pandemia, que ela possa estar apenas do lado de fora de nós. Cuide dos nossos enfermos, cuide daqueles que são ansiosos, Pai.
E a cada dia faça com que a tua palavra frutifique dentro do coração de cada um de nós. E que a graça de Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão, que as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com a sua vida, seja com a sua família, com a sua casa, seja com todo o povo de Deus que está espalhado sobre a face da terra, agora e todo sempre. Amém, amém, amém. Boa semana. Deus abençoe a tua vida. Somente a ti, Jesus.